Sou o Gustavo Dias, sou antigo aluno do Dom Barreto e vim aqui falar um pouco sobre a minha longa e profunda relação com essa maravilhosa escola. Todo mundo tem uma história ou muitas histórias interessantes com o Dom Barreto, né? Inclusive de como chegou, como entrou na escola. O professor Marcílio, quando chegou da Paraíba, em Teresina, ele foi professor de matemática numa escola estadual onde meu pai era diretor, na escola Joca Vieira. Então eles se conheciam, né? Desde essa época. E eu estudava numa escolinha perto da minha casa, no centro aí de Teresina. E contam para mim que eu era muito hiperativo e estava dando muito trabalho nessa escolinha. E quando a minha madrinha, que também era muito próxima do professor Marcílio, eles trabalhavam em uma série de projetos na Secretaria de Educação na época e viraram grandes amigos, a Deda, minha madrinha, ela falou: Marcílio, e falou para os meus pais também, tá na hora de levar esse menino para o Dom Barreto. Eu lembro isso vivamente, apesar de devia ter 6 ou 7 anos, alguma coisa assim, de uma forte entrevista que eu tive com o professor Marcílio lá na escola, e dali a gente já foi comprar a farda. No dia seguinte eu estava na escola lá de imediato. Então ali começou a minha relação com a escola. Eu vivi todas as grandes experiências que a escola permanece e constrói. Então, por exemplo, todos os eventos, Semana Cultural, Coroação de Maria, feiras de ciências, tinha feiras das nações, torneios de xadrez, tudo que existia de evento e de atividade que a escola preparava, aulas passeio, viagens, a gincana um pouco mais à frente, claro, tudo eu me envolvia. Eu sempre tive essa ânsia, essa inquietude de participar de tudo. Então, como a escola era muito rica e continua sendo muito rica em construir esses momentos, essas oportunidades também fora da sala de aula, eu abracei todos eles. Com a gincana eu tenho assim 3 fases, né, de participação, e desde a 6ª série até, né, o ensino médio, participei de todas as gincanas como aluno. No 3º ano do ensino médio, como eu passei no vestibular na metade do ano, eu já saí da escola como aluno, mas de imediato eu voltei como monitor da escola e coordenador cultural. E nesse momento, e a gincana logo em agosto, né, começo do 2º semestre, e já entrei na comissão organizadora. Então ali começou a minha relação com a gincana, minha 2ª fase, que foi enquanto funcionário da escola, né? Isso durou 5 ou 6 anos, né? Até a minha mudança para São Paulo. E aí, em São Paulo, já morando em São Paulo, uns 8 anos, algo assim, recebi a ligação da escola: olha, a gente quer que você volte para a comissão, volte para apresentar. E aí teve, desde então, já são acho que uns 10 anos ou mais, que está nessa minha 3ª fase, né? Que eu não sou mais funcionário da escola, não sou mais aluno da escola, claro, mas uma vez por ano eu me junto à comissão, isso durante 45 dias mais ou menos de preparação, e no grande dia, né, no dia 16, que eu saio, vou para Teresina, e é curioso porque qualquer projeto que eu esteja fazendo, qualquer grande contrato que eu esteja trabalhando, eu paro, né, durante esses 2, 3 dias, né, e me dedico a esse grande prazer que é, né, participar da gincana. Eu tive desde muito cedo uma clareza do que eu gostaria de fazer na vida, muito me espelhando no que eu via em casa. Meus pais são professores, meu pai é advogado, e meu avô materno foi um empresário, um comerciante. E eu vivia nesse meio, achando tudo muito fascinante o que eles faziam, né? De certa forma, isso foi moldando o meu destino, as minhas aspirações, porque eu peguei umas pílulas de um e do outro e
construí para mim que eu queria ser um administrador e um advogado da área empresarial. Terminei fazendo vestibular de Direito e Administração, né, em Teresina, na CEUT, na Universidade Federal. E em paralelo, como eu comentei, assim que eu entrei na universidade, eu já fui para a escola como monitor, inicialmente como monitor, mas o professor Marcílio, com aquela mente sempre muito à frente, ele tinha um plano para mim, né? E ele não me disse o plano de cara, né? Porque eu era um moleque que tinha 16 anos, que tinha acabado de fazer 17 anos, ele já tinha esse discernimento de que ele não ia despejar isso tudo de uma vez só. Ele tinha um plano para o corpo docente e ia trabalhar comigo para construir algo nesse sentido, para que eu fosse esse facilitador. Então, o que ele conseguiu fazer na época? Eu estou falando de 1999 para o ano 2000. Ele conseguiu que eu entrasse, mesmo no primeiro ano de faculdade, no MBA da USP, em Gestão Empresarial, porque ele queria que eu tivesse contato com aquele ambiente, e todos ali, o mais novo tinha o dobro da minha idade. O projeto era que, em paralelo, e aproveitando, sugando os melhores cérebros dos professores da USP, lá da FEA e da FIA, né, da Faculdade de Administração da USP, a gente espremesse o que saísse dali e construísse de forma traduzida, né, para a linguagem de ensino médio, e mais especificamente o primeiro ano do ensino médio, um curso de empreendedorismo, uma disciplina de empreendedorismo. Então, assim, nem era um curso, a forma que ele pensou, nem seria algo opcional, optativo, seria como o xadrez, o espanhol, filosofia, uma matéria com prova e tudo mais, com aulas expositivas e, obviamente, de uma forma muito diferente. Então, a gente construía as apostilas bimestrais, grandes, inclusive. Eu até tenho os arquivos até hoje, são maravilhosos, eu posso compartilhar com vocês. Até hoje são muito ricas. E a gente chamava, eu lembro, IDB Business School. As apostilas eram as apostilas do IDB Business School. 4 blocos bimestrais, né? Então, era um bloco de marketing, um bloco de gestão empresarial, um bloco de noções de direito público e um de estratégia, né? Imagina isso na cabeça dos moleques de 14 anos, né, no primeiro ano do ensino médio. Da cabeça do professor Marcílio, muito à frente. Eu devo dizer que foi muito rico e até hoje, já se passaram muitos anos, eu converso com ex-alunos de empreendedorismo nessa época, a disciplina chamava Empreendimentos, e eles falam o quanto que aquilo foi rico. E foi rico tanto quanto para eles quanto para mim, porque eu também era muito novo, né? Eu tinha 18, 19 e aí foi até os meus 22, 23 anos quando eu mudei para São Paulo. Eu me formei em Teresina e tinha essa aspiração de trabalhar no mercado financeiro, queria trabalhar numa grande metrópole, em multinacionais, enfim, aquilo tudo que eu li muito a respeito e que eu terminava vivenciando bastante na teoria, através das leituras e do que a gente explorava, inclusive em sala de aula, ou do que eu vi com os professores da USP, durante a MBA, eu queria vivenciar aquilo. E também queria fazer um mestrado, propriamente dito, um mestrado acadêmico, né, em Direito Empresarial, e decidi pela USP. Em paralelo, passei a trabalhar num banco, na área jurídica de um banco de investimento lá em São Paulo. E muito precocemente eu tive também a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, e as coisas acontecendo, né, de uma forma muito boa. Eu aos 28 anos, ainda com pouco tempo de São Paulo, me surgiu a oportunidade de virar diretor jurídico de uma multinacional de mercado financeiro. E lá eu fiquei, enfim, até mudar para a First Data, uma empresa americana, nessa posição. Fiquei por 5 anos cuidando de Brasil e América Central. Eu então mudei completamente. Eu participei então desse processo para ir para o grupo Expedia. A Expedia também é uma empresa americana, ela era uma divisão da Microsoft, mas o Bill Gates em 96 resolveu tirar da Microsoft e fazer um IPO, abrir o capital
de uma empresa de intermediação de viagens, então o maior conglomerado de viagens do mundo, então marcas como Hotels.com, Trivago fazem parte desse grupo. E lá eu fiz uma dupla mudança de carreira, porque eu saí do mercado financeiro, então saí da minha expertise histórica para um outro mundo que é de tecnologia e de viagens e de cyberlaw. Sou responsável pelo departamento jurídico e de relações governamentais, então eu faço o monitoramento e o relacionamento com os governos, enfim, do México até a Argentina, todos os temas jurídicos, e também no caso da operação brasileira, dos sites brasileiros, eu cuido da operação em si, sou responsável por isso aqui. Então é um trabalho fantástico, riquíssimo, e que me permite, por exemplo, como eu comentei, hoje eu moro em Fortaleza, trouxe minha família para Fortaleza. Isso foi antes da pandemia, eu tive essa iluminação que aconteceu de calhar, de a gente abrir um escritório em Fortaleza, uma decisão que eu tomei de mudar o nosso escritório do Nordeste era em Recife, decidi mudar para Fortaleza, e aproveitei a abertura do escritório para também vir para Fortaleza, mas na verdade o meu trabalho é em São Paulo. Eu queria desejar ao Dom Barreto esse grande amor da minha vida, que é a escola, e também o grande amor da vida de muitos do barretanos, antigos alunos, atuais alunos, uma vida longa que continue enriquecendo a vida de muitos brilhantes amanhãs. Saibam que vocês, a escola, com sua direção, os professores, os funcionários, todo mundo que gravita em torno dessa escola faz a diferença e fez a diferença de muita gente. Continue nessa jornada maravilhosa que o Dom Barreto tem construído ao longo dessas últimas décadas, e com certeza seguirá em frente, impactando muitas vidas, e impactando o mundo e o nosso Piauí sempre para o melhor.